Olá, boa tarde. Hoje é 18 de maio e é um dia em que duas pautas igualmente relevantes são colocadas em discussão, especialmente no campo da psicologia, que é a luta antimanicomial e a campanha nacional de prevenção e combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Vou falar um pouquinho aqui com vocês sobre essa campanha de prevenção ao abuso e exploração sexual por conta do meu trabalho que é desenvolvido com crianças e adolescentes, especialmente com crianças. Bom, o dia, a data do 18 de maio, ela foi escolhida em memória à história da menina Araceli, que aconteceu na década de 1970 no Espírito Santo, que foi um caso em que uma menina foi raptada, foi sequestrada na frente da escola. Ela foi torturada, ela foi drogada, ela foi estuprada por alguns dias por pessoas bastante influentes e conhecidas na cidade de Vitória, no Espírito Santo. E até hoje, as pessoas responsáveis por essa violação de direitos ainda estão impunes, a história ainda está impune. Bom, algo bastante relevante que a gente pode conversar com relação a essa data é a respeito da autoproteção, de como que a gente pode desenvolver estratégias preventivas a partir da autoproteção junto a crianças e adolescentes. Nós estamos em meio a uma pandemia, e com o isolamento social e a suspensão das aulas, essa campanha ela não pode perder força, ainda mais porque muitas vezes a escola acaba fazendo o papel de proteção para essa criança, sendo esse espaço de proteção, porque muitas vezes elas vão pedir ajuda para esses professores, para essas pessoas da equipe escolar. Então a gente tem que reforçar essa campanha, ainda mais pensando em que a maioria dos abusos com relação a crianças e adolescentes, eles acontecem no contexto intrafamiliar, ou seja, com pessoas da própria família, ou então pessoas que têm fácil acesso a essa criança, dificultando ainda mais a revelação do abuso, e a notificação para os órgãos especializados. Bom, é importante a gente ressaltar que não existe um perfil, desse abusador, não tem como traçar esse perfil do abusador, porque dessa forma a gente acaba generalizando e excluindo. Muitas vezes quando nós vimos vídeos, ou então imagens relacionadas ao abuso sexual infanto-juvenil, a gente vai ver como se fosse um monstro, uma sombra muito grande, muito amedrontadora. E isso não faz parte do cotidiano, O abusador pode ser um homem, pode ser uma mulher, e geralmente são pessoas agradáveis, São pessoas que ganham a confiança tanto da criança quanto dos seus familiares, com quem as crianças se sentem bem por estarem juntos em um primeiro momento, Esse abusador, ele já não chega inicialmente, num primeiro contato com essa criança, fazendo algo que provoque dor, que machuque, porque isso já faria com que a criança pedisse ajuda, Então, inicialmente, esse abusador ele vai criando uma situação de dependência emocional, de dependência afetiva, situações que sejam interessantes para a criança, muitas vezes baseados na troca, por brinquedos, por coisas que a criança goste, que chame sua atenção, para que ele consiga espaço, para que ele consiga também estar sozinho junto a essa criança por um período cada vez maior, um período mais prolongado, até que esse contato, ele saia apenas da brincadeira, saia apenas do lúdico e passe a tomar uma outra proporção. Então, nesse sentido, esse abuso ele é construído e ele não vai iniciar logo com um contato físico, Muitas vezes esse contato físico até demora para acontecer, porque essa relação de dependência, essa relação de poder que está presente no abuso, ela vai sendo construída pouco a pouco. E aí, então, é que a autoproteção, entra em jogo. De que maneira?
essas ferramentas que a gente desenvolve de forma a proteger as crianças são ferramentas que muitas vezes fazem com que elas identifiquem uma situação abusiva e que busquem ajuda, né, com um adulto de confiança. E essas ferramentas, né, elas são pautadas nesse diálogo aberto, né, respondendo às dúvidas das crianças. Muitas dessas dúvidas acabam amedrontando, né, os pais, os cuidadores. Então, quando a criança começa a perguntar de onde eu vim, como nascem as crianças, muitas vezes essas perguntas são cortadas, né, não há espaço para esse diálogo, não há espaço para que essa criança real ela exista, e não apenas aquela criança idealizada. Né? E o que é essa criança real? Essa criança real é uma criança que tem um corpo, é uma criança que tem vontades, que tem desejos, né? E essa noção do corpo, principalmente, precisa estar bem estabelecida e bem reconhecida pela criança, né? E pelo adolescente. Então, o nosso trabalho, muitas vezes, ele é direcionado no desenvolvimento, na exploração deste diálogo, desta conversa aberta, né, da abertura desse espaço para que as crianças, que os adolescentes tirem suas dúvidas, perguntem e recebam um esclarecimento, que eles conheçam o seu corpo, né, que eles entendam o que são as partes íntimas, por que essas partes íntimas elas não devem ser tocadas por outras pessoas, né, nós temos contextos médicos, nós temos às vezes alguma situação especial com os pais, mas ela é uma parte que diz respeito a mim, ao meu próprio corpo, né? Então, que a criança desde cedo compreenda, né, essa questão. E também um corpo que muitas vezes está dando sinais, né, está manifestando o que ele está sentindo. Né? Então, quando a gente faz um afago, né, um carinho, a criança ela reage da mesma forma. Né? Então, essa questão do carinho também deve ser colocada em discussão para que a criança e o adolescente, para que eles consigam identificar o que é um carinho bom, né, um contato bom, e o que é um carinho ruim. O contato bom, o carinho bom é aquele que deixa a gente feliz, que deixa a gente tranquila, que faz com que a gente se sinta bem. Já o carinho ruim, né, o contato ruim é aquele contato que, na maioria das vezes, né, é provocador, que machuca, que acontece em segredo, que tem chantagem, que tem ameaças. Né? Então, nesse momento, é o divisor de águas, né, para que a criança e o adolescente possa realmente buscar ajuda com alguma pessoa de confiança. E é nesse momento em que acontece a revelação do abuso, né, muitas vezes. E nesse momento da revelação do abuso é que pode funcionar como um divisor de águas, né? Como que esse adulto que está por perto dessa criança vai responder a essa revelação, né? Vai acolher, vai cuidar, vai notificar, vai procurar profissional especializado, ou então é um adulto que vai reprimir, que vai culpar, que vai ameaçar, ou que não vai tomar nenhuma atitude, né, que vai negligenciar esse abuso. Então, é uma situação bastante complexa e que se a gente não trouxer, né, para discussão, às vezes a gente está compactuando para que essa situação ela permaneça. Né? A gente sabe que os dados são super altos e também são subnotificados, né, justamente por conta do medo, da vergonha, e o abusador faz uso, né, desse medo, dessa vergonha para manter a criança ou adolescente nessa situação abusiva, principalmente na construção do abuso, né, em que inicialmente ele se usava de recursos para atrair a atenção da criança, né? E com o passar do tempo, isso vai fazendo com que a criança perceba que aquilo não é bom, né? Que aquilo não tá certo, mas ela já está envolvida de forma com que ela se sinta culpada e aprisionada naquela situação, né? E o abusador ele faz uso dessa situação de aprisionamento da criança para continuar fazendo a chantagem, né? Como se ninguém fosse acreditar no que ela falasse, né? Como se ela estivesse inventando alguma coisa. Então,
o que pode auxiliar essas crianças e esses adolescentes realmente é essa questão da autoproteção, né? Esse desenvolvimento de ferramentas voltadas para a autoproteção, para que as crianças realmente consigam perceber e identificar essas situações abusivas, né? Então, tem alguns estudos que mostram que essas crianças e adolescentes que passaram pela aprendizagem, né, das ferramentas desenvolvidas na autoproteção, quando colocadas em situações que precedem, né, o abuso, que elas já identificam aquilo como sendo algo, um alerta, né, e aí elas buscam ajuda com um adulto de confiança, ou seja, elas acabam prevenindo, né, a ocorrência desse abuso. Então, é uma data, né, em que a gente traz essa discussão à tona, que a gente levanta a bandeira na sociedade para que a gente continue, né, nas ações de proteção às crianças e os adolescentes. Obrigada.